Tá no ar o Engenheiros SA. Eu me chamo Eustáquio e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Bem-vindo, eu sou o Henrique e hoje nós vamos ter um papo interessantíssimo sobre instrumentação industrial. E hoje a gente tem a presença do engenheiro Adão. E aí, Adão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, para esse bate-papo aqui sobre um assunto que a minha concepção é muito interessante, se faz presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Maravilha. Adão, conta pra gente aí aonde que você nasceu, a escola que você estudou. Ótimo. Na sua infância, você já tinha influência da engenharia, a sua família? Como que foi? O bichinho mordeu da engenharia lá no passado ou foi depois? Como que foi essa? Olha, o pessoal costuma dizer que quando tem que ser, né? Quando tem que ser engenheiro, tem que ser. Tem que ser, tem que já dar no sangue, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, nasci e fui logo cedo para a cidade de São Joaquim de Bicas, né? E lá eu tenho lembranças de com 12 anos consertando toca-fita. Meu pai tinha um bar. Interessante. Isso. Meu pai tinha um bar, então o pessoal chegava lá com toca-fita, tinha muito defeito mecânico nele, né? E eu era muito curioso. Então, cada brinquedo que eu ganhava, eu dormia com ele no primeiro dia, no segundo já tinha só os pedaços. Esse é o mal de todo engenheiro, né? E o karma de todo pai, né? Que ficava irado de ver tudo quebrado. Mas eu queria ver o que estava acontecendo, por que aquilo ali, como aquilo funcionava. E a questão do toca-fita era assim. Então chegava, falando, não, pode deixar que eu vou consertar. Só que não tinha todos os recursos corretos, não tinha... Aí quando chegar, por exemplo, que tinha que soldar um fio, eu não tinha o soldador, aí aquela era a tristeza minha, que aí meu trabalho se encerrava ali e já tinha que falar, infelizmente não dá para consertar. Mas já começou lá de cedo mesmo. De estar andando na rua e encontrar um pedaço de placa de circuito impresso e ficar olhando para aquilo, isso é uma cidadezinha, eu quero mexer com isso. E assim foi até engrenar mesmo na área aí. E eu sempre pedi ao meu pai, falei, pai, eu quero estudar. Só que hoje a informação está aí para todo mundo, né? E antigamente era muito difícil a informação. As informações eram tudo por revista, não tinha internet. E aí um pai de um amigo do meu pai falou assim, olha, meu filho estuda numa escola, Senai, e a escola paga para ele estudar. Aí eu falei, agora eu achei o que eu quero. E aí eu falei com o filho do amigo do meu pai, ele falou assim, olha, quando sair a inscrição eu te falo. E antigamente só podia fazer a prova no Senai até os 16 anos e meio. Eu já estava com 16 anos e meio. E aí quando saiu a inscrição na quinta, a prova no domingo. E graças a Deus fiz a prova, e aí entrei para fazer o curso de eletricista e manutenção. E a partir daí não saí mais da área. Aí fiz eletricista de manutenção, depois eu fiz especialização em elétrica industrial. Me encontrei muito na área de manutenção, na área de elétrica. E depois me apaixonei com automação. Aí fiz o técnico em automação e depois a minha graduação em engenharia elétrica. Legal. Você fala de elétrica, eu lembro de uma história que quando eu era menor, né, nessa história de menor aí, Sim. Eu peguei um dia um transformadorzinho daqueles pequenininhos, né? E aí eu tinha um autorama. Aí eu cortei os fios do botãozinho do autorama. Falei assim, eu vou ligar aqui e vou transformar a carga no final lá e vou colocar um fio na mão. Isso. Aí sempre que a minha avó era a cobaia, né, do negócio. Aí coloquei a pilha lá, tudo, e coloquei os fios aqui e pegava ela na mão assim para dar choque, né? A ideia de né? Mas já tava ali já todo o conceito, né? Sim, era isso aí. E a gente entrando no tema nosso, eu queria que você falasse um pouco sobre a instrumentação industrial e qual que é o papel dela na automação. Olha, sem instrumentação não tem automação. Simples assim. Então, fazendo uma analogia com o corpo humano, todos os nossos sentidos é a instrumentação para a indústria. Então, a máquina ela tem que enxergar, ela tem que saber se uma peça está em uma determinada posição, ela tem que saber se um tanque está cheio, se ele está vazio. Então, a instrumentação faz isso. O nosso corpo humano, você tem algo quente, a sua mão vai encostar ali, instintivamente, o que você faz? Você recolhe, retrai, não é isso? Então,
esse movimento aqui, eu senti a temperatura. O meu cérebro interpretou aquilo e ele fez uma resposta no meu processo, que é o meu corpo. Então, ele mandou uma mensagem, o músculo, ó, contrai. Então, é isso. A instrumentação é tudo aquilo que te informa o que acontece no seu processo e que altera também as variáveis do seu processo, as condições, né? Entendi. E do passado até hoje, assim, a história de transformações, quais, assim, mais ou menos... Olha, teve muita mudança. E com o avanço da eletrônica, é assim, tá algo absurdo. A questão da evolução de tudo, né? Mas começou antigamente com a eletrônica analógica. Então, antigamente, os sensores eles eram analógicos. Tem um transmissor de pressão. Aí, o transmissor de pressão, eu posso utilizar ele para medir, por exemplo, uma variável indireta, que é um nível de um tanque. Então, é instalado uma base do seu reservatório, a tomada ali. Então, concorda comigo que quanto maior a coluna d'água, maior vai ser a pressão nesse sensor? Uhum. Então, em cima disso, você tem um sinal. Nesse caso, antigamente, era um sinal analógico, um sinal de 4 a 20 mA, por exemplo, que falava, ó, 4 mA vazio, 20 mA cheio. Só que eu só tinha essa informação. Eu não tinha mais informações, por exemplo, um valor de calibração, de ajuste para ele, uma informação de localização. Eu não tinha nenhuma outra referência com relação a isso. E é interessante a gente falar que toda vez que a gente fala de instrumentação, sempre vai falar de alguma coisa com relação a um sinal de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, ou de 0 a 10 volts ou de 1 a 10. Por quê? Porque começa em 4 a 20 e não de 0 a 20. Antigamente teve um passado que utilizava os sensores de 0 a 20. Só que eu vou dar um exemplo. Imagina uma caldeira, eu tenho um transmissor de pressão medindo a pressão interna da minha caldeira. Uhum. E aí o meu sensor é de 0 a 20 mA. Então imagina que passe uma empilhadeira, bata nos cabos, no leito onde passam os cabos, e esse cabo do sensor rompe. É de 0, não é isso? Uhum. Então, de acordo com a pressão vai subindo, o valor de corrente vai subindo. Se rompeu, não vai chegar a informação. Então está lá o fogo, está aquecendo, até os dispositivos de segurança ativar, ou na caso de uma falha, pode acontecer o quê? Uma explosão realmente da sua caldeira, do seu processo. Então eles criaram o seguinte, o tal do zero vivo. Então o meu zero agora não é 0, o meu zero agora é 4 mA. Interessante. Nossa, é assim, eu falo que a engenharia antigamente, ela era muito criativa, porque ela não tinha recurso e ela tinha que driblar o que tinha, a situação que precisava ali para conseguir. Tinha que ter a solução, né? A solução era muito na unha, a solução era muito trabalhada. Então eles criaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, então o zero agora vai ser 4. Por quê? Então agora eu criei uma faixa de 0 a 4 ali. Então se a mesma empilhadeira rompeu esse cabo, o tempo todo está chegando 4 mA no meu indicador, no meu controlador, no meu PLC. Está chegando 4. Se rompeu, vai chegar a 0. Se chegou 0, aciona um alarme ali falando, olha, tem alguma coisa errada com o seu sensor e já corta o aquecimento da sua caldeira. Não, legal. Então, antigamente era assim. Uhum. Hoje, tem ainda muito 4 a 20? Tem. Mas a maioria dos sensores hoje, principalmente na área de instrumentação, está tudo comunicando em rede, né? E mais para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aí. Uhum. Então, as evoluções que nós tivemos foi essa. A conversão do analógico para o digital, mas mantendo algumas características, principalmente de meio físico mesmo, do analógico lá do início. Uhum. Lá. Legal. E quais são os principais tipos de sensores utilizados na instrumentação industrial? Olha, sensores, acho que daria um outro podcast só sobre sensores, né? Então, vai depender de cada processo, de cada equipamento que está sendo utilizado. Mas você vai precisar de um sensor, por exemplo, uma esteira, para detectar um material que seja ferroso. Imagina uma lata de tinta, por exemplo. Sim. Então, você vai utilizar um sensor indutivo. Só que o sensor indutivo é um sensor... Nós temos que falar de 2 tipos, né? Que são os sensores analógicos e os sensores discretos. Então, o discreto ele vai me falar o seguinte...
tem alguma coisa aqui ou não tem alguma coisa na frente do meu sensor. Exemplo, no nível. Eu posso fazer um controle de nível, um tanque, utilizando só sensores discretos. Mas eu vou ter que colocar patamares. 15% é um sensor, 25%, 30%, até chegar em 100%. Mas, por exemplo, se eu coloco um patamar de 75 e um de 100, o meu operador, o meu sistema, não sabe o quanto que tem entre 75 e quanto que tem entre 100. Então, eu garanto, por exemplo, se bateu de 75, eu garanto que eu tenho abaixo de 70, até 75 tem, mas eu não sei se é 76, 77 e assim por diante. Aí eu consigo fazer um controle discreto. Mas eu posso fazer o sensor analógico. O sensor analógico já vai me falar já um valor analógico do meu 0 a 100%. Então eu já consigo ter um controle muito mais preciso. Qual que é o melhor? Não tem como precisar, vai depender do seu processo. Talvez o meu processo é um processo que não demanda uma contabilização de custo. Por exemplo, eu preciso saber quantos litros de gasolina que eu tenho em um determinado tanque. Aí eu preciso ter um valor correto do que está ali. Mas se é uma matéria-prima, só para abastecer determinado processo, se eu souber que 75% está cheio, para mim já atende perfeitamente. Então vai depender muito disso. Então eu tenho o sensor dos discretos, né? Eu tenho um sensor indutivo, que ele só detecta material com propriedades magnéticas, né? Ferrosos. Eu tenho o capacitivo. O capacitivo ele vai pegar qualquer coisa. Porque o capacitivo ele é um capacitor aberto. O capacitor ele possui, parece um sanduíche, dois materiais condutores e no meio tem um material dielétrico, um isolante. Então, ou seja, eu tenho uma capacitância. No sensor, isso é aberto. Então, o meu dielétrico é o ar. Então, qualquer material que passar na frente vai alterar essa capacitância e o meu sensor atua. Então, eu já consegui ver aí, ó, o sensor que pega material ferroso, o que pega qualquer outro tipo de material, e eu tenho também o fotoelétrico, que aí esse aí é por feixe de luz. Então, esse feixe de luz, eu posso colocar o meu transmissor em um lado da esteira, o receptor do outro lado. Então, a partir do momento que passou qualquer material ali, vai fazer uma contagem, vai saber que tem um material. Uma desvantagem que tem para esse sensor para ambientes muito agressivos, onde tem muita névoa, muita poeira, porque isso pode ir sujando e trazer uma certa dificuldade. Mas para ambientes que não tem problema de partículas em suspensão, é excelente. E o analógico e o digital, existe um lugar que é melhor usar um, que é melhor usar o outro? E quais são as diferenças? Assim, vai depender sempre do meu processo. O que eu quero controlar? Se é algo, por exemplo, que eu quero controlar a espessura de um determinado material, aí eu preciso ter ali um sensor analógico. Eu tenho que controlar, por exemplo, o quanto de material que está sendo consumido em um determinado processo. Vou pôr um sensor analógico ali também. Ok? Agora, o discreto é sempre para te falar se tem ou não algum posicionamento, se tem algum material, algum produto na frente, se um cilindro pneumático, por exemplo, terminou de fazer o curso dele, para a gente saber se uma determinada porta está fechada para iniciar um determinado processo. Então, não tem uma regrinha do que é melhor, se é o discreto, o digital e o analógico. Não tem uma... Por quê? Vai depender sempre do meu processo. Entendi. E sempre custo. Porque, vamos lá, o analógico, geralmente, em via de regra, é mais caro que o discreto. Ok? Então, eu estou falando a diferença aí de 20, até 30 vezes um para o outro, dependendo. Mas vai depender do seu processo. Legal. Então, os dois, eles se complementam. E aí, engenheiro S.A., na sua empresa aí, qual que você usa? O analógico ou o digital? Qual que é o melhor, na sua opinião? Deixa aí o seu comentário aí pra gente. Isso. Então, quais são também as principais diferenças entre os sensores analógicos e os digitais dentro da instrumentação industrial? Então, olha, a diferença é basicamente na informação que eu vou enviar. Quando recebe o dado. Quando recebe o dado, é o dado. Então, se eu preciso de algo
só para informar que imagina uma porta de um forno, um forno a gás, por exemplo, um ambiente de tratamento de peças aí. Só posso ligar minha chama se eu garantir que a minha porta está fechada. Então ali você vai usar o quê? Um sensor discreto. E a diferença, que o discreto ele vai te informar 0 e 1. Ou tem ou não tem um determinado sinal ou um determinado equipamento, se a porta está fechada, se ela está aberta. Já o analógico ele vai te informar já uma faixa. Então, imagina esse mesmo forno aí de têmpera. Eu vou jogar ar lá dentro, ou seja, o oxigênio para aumentar a chama lá. Então, eu preciso controlar com a abertura do meu gás, com a abertura da minha quantidade de ar que está ali dentro. Então, você precisa de quê? De um sensor analógico ou de um atuador analógico. Eu falei no início da temperatura quando eu encosto. Então, o cérebro interpreta e manda retrair. Igual no caso do gás. Estou medindo a temperatura, que é um sensor analógico. Chegou na temperatura, minha válvula do gás ali começa a fazer o quê? Fechar. A minha válvula é meu atuador. Então, ou seja, ela imprime uma resposta, uma modificação no processo. Então, ela começa a fechar. Com isso aí, vai reduzir a quantidade de gás e aí você controla a sua temperatura. Ou seja, nesse caso aí também é analógico. Eu já vi uns vídeos assim da fábrica de maçã. Fábrica de maçã que está correndo rápido, muito rápido, e ele separando as que estão... Ele joga o ar ali, né? Isso. Aquele sensor ali, qual que é um sensor? Aí nós estamos falando de câmara de visão, sistema de visão. Por causa da velocidade que tem ali, está pegando todo o contexto ali. Então, você tem uma câmera, você criou um padrão para ela, do que é o tomate, o cereja, o que seja, a cor vermelha, aquilo ali, ok. Qualquer cor diferente, está errado. Só que tem um detalhe. Não é só conseguir identificar o certo e o errado. É também você ter um dispositivo, um atuador, que eu falei que agora é um tipo de saída, para poder atuar na velocidade que você precisa. Então, ou seja, se eu colocar algo muito lento ali, imagina eu colocar um cilindro pneumático. Até ele atuar, já caiu, já foi para o processo aquilo ali. Então, nesse caso que você deu um exemplo aí muito interessante, geralmente a visão de máquina. Você tem uma câmera lá fazendo todo esse processo. Aquilo lá é muito interessante. É bonito. Eu costumo dizer assim, quando eu vejo algo que me empolga, até gaguejo. O Hugo até briga. Porque por saber a dificuldade é em fazer aquilo. Tem muita, assim, quais que são as dificuldades para implementar um sistema hoje? De instrumentação? De instrumentação. Olha, vai depender de que tamanho de fábrica que nós estamos falando, de processo, o que essa empresa já tem. Se essa empresa é uma empresa antiga, ou seja, ela vai ter muita coisa antiga de instrumentação. Então, a grande dificuldade sempre é o quê? Integrar aquilo do passado com o do futuro. Que muitas das vezes é um sistema tão caro, vamos tirar tudo e colocar, de atualizar. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque na indústria, querendo ou não, está em busca do lucro. Não tem como a gente falar que é outra coisa. Não tem. Aí, time que está ganhando não se mexe. Então, se o time está ganhando, ou seja, eu vou implementar uma outra parte de uma instrumentação, eu tenho que tentar integrar isso para utilizar aquilo que eu já tenho. Então, as dificuldades hoje são a integração das tecnologias. E falando em instrumentação, você tem que falar também de software, de gestão. Então, como que eu vou integrar aquele sistema antigo no meu sistema novo? Então, é algo bem complexo. Uma dificuldade, geralmente, se baseia sempre nisso aí, de integração com o que já tem, mão de obra especializada também. É complicado? É pesado. É pesado porque hoje em dia mão de obra em qualquer área que a gente for falar aqui é outro podcast também para falar. Está muito difícil. Porque a instrumentação, a nossa região aqui não é uma região que se fala muito em instrumentação. Você vai ver falar muito em instrumentação em a região que tem petroquímica, indústria química,
que vai falar muito disso aí, refinarias e assim por diante. Rio de Janeiro é só isso aí. É necessário também uma precisão maior, né? E isso, do processo todo. O processo ser realizado. Isso. E aí, por exemplo, geralmente a nossa região aqui, o eletricista forma, mas o cara nunca mexeu um transmissor de pressão, de nada, de temperatura. Aí quando ele chega na fábrica, ele tem que ser um autodidata e aprender a trabalhar. E aí tem que aprender, vai apanhando e pergunta e vai pesquisar, porque como a nossa região aqui, os cursos geralmente não dão ênfase na parte de instrumentação. Até eu lembro que a primeira vez que eu fui buscar algo na área de instrumentação, fui fazer um concurso público da Petrobras, e aí eu achava bonito a parte de automação e lá tinha uma parte de instrumentação. E aí eu fui muito mal na parte de instrumentação. Falei, gente, como que funciona isso? E aí fui pesquisar um curso. Agora eu quero especializar, eu quero fazer um curso na área de instrumentação. Na região nossa, eu só encontrei um curso, não sei se tem ainda, lá no Senai do Horto, um curso de pós-técnico em instrumentação e controle. Interessante. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso. Aí que eu vi todo aquele conteúdo que eu não sabia de automação. Foi um curso, acho que quase 6 meses, focado em malha de controle, nós vamos falar disso um pouquinho, toda a parte de instrumentação, essa parte de sensor. Então, hoje a dificuldade que tem é justamente essa, a mão de obra para poder trabalhar com isso. E, como eu disse, time que está ganhando não se mexe. Então, o eletricista hoje, que é o cara que geralmente está lá na frente das empresas pequenas e médias, quando nós temos uma empresa de porte maior, nós temos isso muito bem definido. O que é o papel de cada um. Mas a maioria das empresas não é assim. O eletricista ele tem que ir lá, tem que ajustar um sensor de temperatura, tem que ajustar um sensor de nível, medir uma vazão. Então é algo assim que ele tem que correr muito atrás por si só, sabe? Entendi. E em cima disso também quando fala para a indústria, olha, nós temos que melhorar esse processo, temos que automatizar ele. Sempre o fator custo vai entrar. E quando se fala em custo, muitas das vezes a pessoa que te chama para fazer um orçamento, você tinha me perguntado sobre a questão da dificuldade de implementação, né? A pessoa que te chama, muitas das vezes ela viu algum vídeo no YouTube de automação e acha aquilo bonito, eu quero isso na minha empresa. Mas a pessoa não tem o discernimento do custo que tem ali por trás. Então, muitas vezes, ele chega e te pede uma Ferrari. Eu quero que o meu processo faça isso, eu quero que o operador não ponha a mão em nada, eu quero que tudo seja automatizado, assim por diante. Só que aí vai ter aquele custo. E, muitas das vezes, um Fiat Uno já atenderia o processo dele, atendendo o resultado que ele quer. Aí, quando ele vê o valor daquilo que ele pediu, ele entra um pouco de orgulho e ele não volta atrás. Aqui, mas aqui, vamos fazer um Fiat Uno que vai te atender bem. Não, eu quero isso mesmo, no momento oportuno eu vou fazer e assim vai passando. Então, é uma dificuldade de implementação, o custo. Uma vez numa empresa que eu estava, a gente até chamou o pessoal do Senai, lá do Horto, né? Ok. A gente chamou o pessoal de lá e tal, aí ia fazer ia indústria 4.0, né? Ia tentar colocar, né? Aí foi a equipe e tal, analisou tal, que negócio, aí é isso que você falou, ó, tá aqui, isso precisa disso aqui, eles vão gastar isso aqui e tal. Aí já colocou na gaveta o processo, todo o trabalho que o pessoal fez, foi lá, analisou, não tem condições, dependendo da empresa, não tem condições nenhuma de seguir com o negócio. É muito difícil de vender, porque a empresa já está rodando. Então, o ganho que ele vai ter ali, muitas das vezes, vai ter um ganho para o pessoal da manutenção. Isso vai refletir no final, a questão de parada, a questão de reduzir tempo de manutenção, mas financeiramente, muitas das vezes é complicado você conseguir colocar isso na ponta do papel e mostrar. E como eu disse, o cliente pediu a Ferrari, mas muitas das vezes ele tem um problema lá, não é de automação.
Um robô não vai fazer a diferença para ele. Talvez o layout dele é o que... a deficiência é a dele, deficiência dele. É o tempo que o operador gasta para poder abastecer um determinado equipamento. Vai trazer um ganho muito maior do que muitas vezes um processo que tem um processo novo, né? E quando você acabou de falar aí, você entrou no assunto da indústria 4.0, né? O nosso país, o pessoal tem que entender o seguinte, que eu acho muito bonito, e nós vamos entrar mais a fundo um pouquinho. Só que é muito difícil a implementação, porque a maioria das empresas nossas são pequenas. Sim. Como que eu vou chegar para um cliente meu e vou falar com ele, você tem esse botão aqui, que é um botão discreto. E agora tem um botão aqui que ele se comunica via rede, eu consigo saber o status dele, tem 3 cores, é Wi-Fi, não tem cabo, não vai cabo nele. Tá, quanto custa isso? Um botão custa 10 vezes mais que o botão comum. É como? Eu entendo que é questão de escala, né? A partir do momento que escalar, o preço vai reduzir. Mas tem um valor agregado muito alto que não condiz com a realidade, sabe? Então, aí isso dificulta muito, muito mesmo, para a gente poder implementar isso diretamente, sabe? Eu vejo essa dificuldade. Assim, sinceramente, eu não vejo que vai acontecer isso tão rápido no Brasil. Eu não assim, até a empresa muito grande, né? É muito complicado. Tem a grande que você vai, o pessoal tá voando, né, nesse detalhe, né? Mas assim, não é algo muito assim também de quem está lá na frente. De gestão, né? Gestão. E vamos pensar assim, uma multinacional, ela tem uma porcentagem de faturamento dela para inovação. Sim. Ela tem para investimento. A empresa pequena e média não tem. Não consegue. Não consegue. Então, ou seja, então ela tem aquele dinheiro lá, a multinacional lá, que ela consegue colocar para essas situações novas. Vou implementar isso aqui. Ela tem que ter tecnologia, né? Senão não acompanha o mercado. Não acompanha o mercado. Mas vamos lá, uma empresa que produz determinado produto lá, de injeção. A injetora dele está produzindo ali, ó, o meu amigo, ele não vai mexer nela. É só quando parar mesmo. Só quando parar mesmo, ou quando... muitas das vezes acontece assim, queima um determinado componente da parte eletrônica e não tem reposição no mercado mais. Aí sim, nós vamos partir para um retrofit. Nós vamos aproveitar a parte mecânica do equipamento, vamos trocar lá os motores, colocar um servo, alguma coisa nesse sentido, tirar as placas eletrônicas de controle, colocar um PLC, aí sim você consegue o investimento, a autorização para poder fazer o trabalho. Isso, né? eu já vi acontecer muito. Máquinas convencionais que transformam em digitais e até CNC mesmo. Isso. Justamente para aproveitar e não perder essa Não perder eficiência da máquina. o que fez da máquina. Porque, só que assim, os equipamentos mais antigos são muito robustos. A mecânica é muito robusta. Hoje, a maioria dos equipamentos que a gente vê chegando nas fábricas, nas indústrias aí, novos, você já vê que não é para durar. Tem um Do tempo útil, né? já para vir a manutenção ou para quebrar, né? Uma obsolescência programada ali, você já sabe que vai. Não é feito para isso, entendeu? Então, ou seja, nós estamos caminhando num cenário bem complicado, vamos colocar assim. O sensor também tem isso? Os sensores também, já você vê que vem acontecendo isso também? Também, porque é o seguinte, a parte de instrumentação, hoje nós temos a invasão dos produtos chineses, indianos, e só que não pode, antigamente o pessoal rotulava como sendo ruim. Não. Lá na China você vai encontrar um produto, essa xícara, com a qualidade excepcional, com a qualidade mediana e qualidade ruim. Então você vai encontrar os 3 produtos. O que vai diferenciar a entrada no nosso país aqui é o tipo de produto que você quer comprar. Eu quero o mais barato. Não adianta você querer pagar o preço de má qualidade querendo de boa qualidade. Não tem como. E os sensores dessa forma também.
toda a parte de instrumentos de medição, em geral, né, vai trabalhar com isso. Antigamente, nós tínhamos a parte dimensional, os equipamentos todos o forte era mito-toio. Sim. A parte dimensional era o que há. Então, ou seja, manutenção. Compensava você fazer manutenção no parquímetro, por exemplo. Um relógio comparador. Agora, com a invasão dos equipamentos que estão chegando aí, o preço de uma manutenção já compra 2. Então não tá valendo a pena. A calibração tá tendo impacto? Tá, a parte de manutenção. A calibração, sendo bom ou ruim, ele tem que mandar para fazer, tem que fazer a calibração. Se ela não passar na calibração, aí é outros 500. Mas geralmente, na parte dimensional, muitas vezes ele não dá nem manutenção. Mas por questão de norma tem que ter, né? A calibração assim, tem que ter um laudo. Tem que ter sim. Eu já calibrei muito o parquímetro por causa de norma de ISO. Isso, a ISO pede, porque se não tiver a norma, não faz. Se não tiver uma norma falando, você tem que calibrar o seu equipamento, você tem que estipular uma periodicidade para essa calibração. Se não tiver isso, o cliente não vai fazer. E detalhe, só quando estragar, só quando parar. Então, aí você tem a calibração rastreável e a calibração RBC, que a RBC é a Rede Brasileira de Calibração. Então, ou seja, algumas normas, principalmente na área automotiva, exigem que a calibração ela seja RBC. O que é a diferença de uma e outra, né? Então, imagina que eu vou calibrar uma balança, que é uma balança. E aí, essa balança, eu vou ter que utilizar um peso padrão para colocar nessa balança, para a gente comparar o valor que está sendo mostrado com o valor de referência que eu tenho, que é do meu padrão. Esse padrão, quanto mais próximo tiver do padrão originário, que está lá no Museu de Louvre, lá geralmente a maior parte das referências, quanto mais próximo daquele padrão lá, melhor. Quando eu falo que é RBC, quer dizer que ele foi calibrado por uma empresa que já foi acreditada pela rede RBC, já foi acreditada naquela qualidade, naquele procedimento, naquele processo de fazer. Então, mas quando eu vou fazer a rastreável, eu vou utilizar um equipamento que já foi calibrado pela RBC, ou seja, eu vou andar um pouquinho, afastar um pouquinho lá do padrão originário, lá o fundamental que a gente tem. Só que vai depender de qual norma a sua empresa trabalha para poder definir se é rastreável ou se é RBC. E agora, antigamente o custo era bem diferente, sabe? Era bem mais caro quando se tratava de RBC. Hoje já não está tão assim mais não. Não. E como as normas começaram a exigir muito o RBC, aí o rastrear muitas vezes já não faz, né? Eu pensava que era uma norma que mandava em tudo. Toda empresa tinha que seguir essa norma. Então, cada empresa segue uma... Pode, por exemplo, a automobilística. A automobilística tem as ISO dela. Mas ela vai ter que ter outras normas lá de acordo com a montadora, com normas internas. Normas internas aí, entendeu? Na realidade, até normas externas, né, que vai auditar o processo dele. Então, eu quero pegar uma certificação X. Então, a certificação X vai me falar que os seus equipamentos têm que ser assim assado. E vai ditar, né? Legal. Mas só que as empresas que não têm a ISO implantada, ela só vai fazer uma calibração na hora que der uma dúvida. Geralmente, e o pessoal tem muita dúvida do que é a calibração. O pessoal, hoje, ele acha que a calibração é assim: meu equipamento é errado, medindo errado, vou mandar calibrar. Não. A calibração ela vai pegar o seu instrumento, ela vai comparar com um determinado padrão, ok? E vai te emitir um erro. Se o seu processo não tem um erro definido, aceitável, vai utilizar o erro do próprio fabricante. E aí você, cliente, vai definir se esse erro te atende ou não. Se está reprovado, aí você tem que fazer o quê? O ajuste, aí já é uma corretiva. Entendeu? Então, ou seja, muitas vezes manda para calibrar, mas na realidade ele quer uma corretiva. Ele já identificou que está medindo errado.
Mas aí, geralmente, a maioria dos laboratórios faz o quê? Ela pega o equipamento, emite o laudo, sabendo que o equipamento não atende ao processo, cobra por isso, depois emite um orçamento de manutenção e aí o cliente tem que pagar a manutenção e a calibração novamente. Legal. Eu queria, nesse momento agora, a gente agradecer aos nossos patrocinadores, que se não fossem os nossos patrocinadores, a gente não ia gravar esses podcasts. Eu queria agradecer ao Rodrigues Projetos, com mais de 10 anos de experiência e referência em projetos contra incêndio em Minas Gerais. Nossa equipe altamente qualificada oferece agilidade, segurança, confiabilidade na gestão de projetos, laudos e execuções. Atendemos às necessidades de grandes clientes nos setores públicos e privado. Vamos agradecer também a JMOL, Manutenção e Calibração, que está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte e é especializada em manutenção e calibração de equipamentos estéticos, laboratoriais e industriais. Comprometida com precisão, confiabilidade e qualidade, garanta que seus equipamentos essenciais estejam em perfeitas condições. Visite-nos. Eles estão localizados na rua Alagoas, número 587, no bairro Tereza Cristina, em São Joaquim de Bicas. Queria também agradecer a MedPets em Contagem, que busca uma excelência no tratamento e bem-estar dos animais, oferecendo serviço de hospital veterinário, pet shop, banho e tosa. Nossa filosofia reflete-se em uma estrutura de alto padrão, proporcionando conforto e comodidade. Visite-nos na rua Manuel Pinheiro Diniz, 415, bairro 3 Barras, Contagem. Adão, eu queria também, dentro da calibração, eu queria que você desse um exemplo. Você falou de como que ela funciona. Um exemplo de um paquímetro. Sim. Como que eu vi que ele não estou conseguindo chegar na medição lá, não estou conseguindo chegar certinho. Como que eu calibro ele? Como que funciona na prática? Na prática, sempre que eu falar de calibração, eu vou precisar de ter uma referência, um padrão, a gente chama de padrão. Então, ou seja, um padrão que foi calibrado segundo a RBC. Ok? Então, tem um certificado falando do meu padrão, todos os valores que eu tenho. O paquímetro, no caso, você vai precisar de uma caixa de bloco padrão. Então, aquele bloco padrão aí tem os valores já pré-definidos. Então, eu vou pegar uma de 10 milímetros. Aí, vai pegar o seu paquímetro, você vai fazer uma medição nesse bloco e nós vamos garantir o quê? Vai registrar para ver se está abarcando o que está no seu padrão ou não. Então, sempre vai ser, a maioria das vezes, vai ser um processo de comparação. Você vai comparar o seu mensurando, que é o equipamento do seu cliente ou o seu equipamento, com o valor de referência que você tem. A JMOL, ela trabalha com calibração, principalmente na área de equipamentos de estética, na área de equipamentos de tensão, de elétrica, né? Então, por exemplo, um voltímetro. Eu quero medir uma tensão. Então, eu tenho que ter um outro voltímetro ou um calibrador que vai gerar um sinal de tensão ali, e esse sinal de tensão vai ser a minha referência. Em cima disso aí, você vai comparar com o que você está lendo no seu equipamento, para você saber se ele está errando ou não. Geralmente, quem vai colocar o erro para o seu equipamento para parecer que ele está aceitável é o próprio cliente. Entendi. Para saber se aquela variação que está ali, se ela atende ou não o processo dele. Que aí, por exemplo, você pega imagina se eu tem um paquímetro milesimal, mas se eu tenho uma aplicação ali, que uma trena atende ele, que é acima de milímetro ali, então se ele está errando lá 5 milésimos ou alguma coisa nesse sentido, não vai fazer diferença nenhuma para o processo dele. Sim, né? Então é sempre comparar com o valor de referência. Legal. E você dá aula, tudo, né? Igual você comentou que você não tinha achado um curso de instrumentação, tudo. Sim. Você chegou a dar aula de instrumentação ou você atualmente pratica? Sim, a JMOL hoje, no início eu não comentei, mas eu trabalho hoje na JMOL e a JMOL tem uma área para treinamentos. Né? Legal. Então, justamente visando essa questão
desse nicho de mercado que tem aí. Eu trabalhei no Senai por 5 anos, justamente ministrando cursos nessas áreas de automação industrial, de eletrônica, de instrumentação, né? Justamente para poder, como já sabia da dificuldade, tentar fazer a diferença. Abraçar o ar. Justamente, abraçar essa deficiência que a gente sempre viu aí. E sempre colocando os exemplos cotidianos nossos para poder ensinar da melhor maneira possível, né? Aí você na JMOL você aplicou o curso específico lá que você não encontrou. Agora Isso. Então, a gente consegue buscar... Quem quiser aprender sobre instrumentação é só entrar em contato com a gente. Ah, legal. Tem uma equipe já preparada para isso aí. Sim, sim. E com o avanço da tecnologia também, outros processos também estão utilizando muita instrumentação. A parte de embalagem, a indústria de cosméticos, né? Em alimentícia. Tem até um fato interessante que eu formei em automação como técnico e a minha vontade fui trabalhar na área de calibração. Foi assim que eu entrei no ramo de calibração. Mas eu senti que estava faltando a parte da automação. Estava só, vamos dizer assim, que a calibração é um braço da automação. Só que a automação é muita coisa envolvida. Falei, agora tem que ir para a área para trabalhar com automação. Aí encontrei um trabalho na Bunge, a Bunge SA, na área alimentícia, na área de trigo. E aí a minha primeira automação que eu fiz, lá tinha um processo que fabricava pré-mistura, igual essa pré-mistura para bolo, fazia para pão de sal, pão francês. Então já ia com quase todos os produtos, agora os padeiros só colocam, a farinha já vai pré-preparada, né? Então o operador pegava um saco vazio de 25 ou 50 quilos, tinha que colocar um bojo, um reservatório aqui, acionava a válvula com a mão, fechava, e aí ele pisava, acionava um pedal, e ele girava, ele caía debaixo da balança e descarregava, aí o operador pisava novamente. Só que nesse processo aí, quem comanda a velocidade de produção é o operador. Se ele não pisar, não tem produção. E aí o meu gerente, eu trabalhava à noite, e você sabe que tem diferença o turno da noite com o dia. Né? Isso aí quem já foi de chão de fábrica não tem como. De noite era... É diferente. Em que sentido? Porque de dia tem mais chefia, tem mais liderança. À noite estava aquela escala resumida ali. E a produção batia à noite. E não tinha quebra de máquina também. E aí o meu gerente estava assim, Adão, olha, espera... O meu turno era de 12 horas. 6 horas da manhã, não vai embora não. Espera o próximo eletricista chegar, para você conversar com ele, para ele te ensinar como é que faz as máquinas rodar para fazer a produção. Nossa. Isso aí atingiu o meu ego. Isso aí o ego vai... O ego... Não tá bom. E aí, não tinha nada, não tinha quebra, não tinha nada, as máquinas rodando. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí esperei o eletricista, conversei com ele, e não tinha nada para me falar. Adão, do jeito que você deixa para mim, é uma ocorrênciazinha ou outra, não tem alteração de processo, não tem nada. Então eu pensei, isso é operacional. Ok. Aí passei um turno inteiro, 12 horas, posicionado do lado do operador. E anotando tudo, o que ele fazia. Aí comecei a perceber que ele pegava a embalagem, aí colocava a embalagem. O pessoal da produção vai ficar com raiva de mim aí, mas não tem, faz parte. Faz parte. Então, acionava, aí ficava lá fechado o saco, já pronto para girar, mas não pisava. Aí ia ajustar a embalagem que estava fora do lugar ali, uma vassourinha aqui, tem que pisar. Aí lembrava. Ia lá e pisava. Falei, não, então tá bom. Então é o operador que está ditando o ritmo da máquina. Só que a minha situação já estava complicada, porque o gerente estava julgando que a manutenção à noite era precária. Sempre vai ter uma briga entre manutenção e
Essa é feia, mano. E a produção. E aí a produção que eu colocava que eram as máquinas que não rodavam. E o meu diário de bordo não tinha nenhuma ocorrência, nenhum chamado da produção. Então, ok. Aí eu percebi isso, que ele ditava, então vou fazer uma automação. Ele pensa em automação, a gente pensa em coisa grande, né? A gente pensa em coisa grande, mas não. Nem sempre. Aí eu falei, vou fazer assim. A primeira coisa que eu fiz, peguei um alicate, um sábado, ia ter uma parada para consertar um determinado equipamento lá, fui lá e cortei o pedal. Tirei o pedal fora. Agora, coloquei um sensor indutivo ou capacitivo, para pegar um saco. O capacitivo, que vai pegar qualquer coisa. Sim. Debaixo de onde a balança descarrega. Ok? Tá ali. E aí coloquei o seguinte. Deu início, a balança vai carregar, ok? Na hora que ele apertar aqui, ó, ela já vai contar um tempo e já vai girar. Girou, chegou. Tem embalagem debaixo da balança? Tem. A balança está cheia, descarrega. Conta um tempo e gira, meu amigo. Nossa, então aí o operador passou mal nessa daí, né? Não, mas olha só. Não é bem assim. E aí, olha só. Então, ou seja, o operador tinha que entrar no ritmo do equipamento, da máquina. No ritmo da produção. O ritmo da produção. Então, ou seja, quem estava ditando o tempo de produção já não era mais operacional. E a primeira semana foi complicada, porque eu lembro que coloquei para rodar um sábado. Olha só, o dia para implantar alguma coisa, implantar no sábado, cara. Não, Eu tava com o meu ego muito ferido, não tava? No sábado é brabo. Aí na quarta-feira eu chego no estacionamento, meu primeiro carro que eu tinha comprado, o ano era 2007, eu tinha comprado um carro 2001, para mim era o carro zero, cara. Tinha um arranhado, cara, de fora a fora. O cara já... Foi uma operação, foi um operador. Com certeza, né? Passou um prego, cara, assim, tal, mas foi o custo. Mas aí a produção, que era em torno de 400 sacos hora, passou para 800, cara. Nossa. Dobrou. Na segunda semana, o operador já conseguia fazer a mesma coisa. Ajustar a embalagem, varrer, porque já tinha se adaptado ao ritmo. Então, o novo incomoda. Sim. Um novo incomoda. Então, nós conseguimos aumentar a produção do equipamento com uma solução simples. Simples para quem está na área. Que envolveu a programação no PLC da máquina, assim por diante. Eu lembro meu pai já trabalhou com segurança de trabalho. Nossa, meu pai, ele tinha porte de arma. Ele tinha porte, ele andava armado, o pessoal ameaçava de morte. O negócio era brabo, Não é igual hoje, não. O negócio era... Igual tem um vídeo que essa semana eu achei engraçado, com relação ao uso de EPI, né? Aí tá o cara sem capacete. Aí chega o chefe, né? Aqui, você quer tomar uma paulada ou usar o capacete? Isso aí, esse vídeo é... Usando educação positiva. Interessante. Mas então, aí, acabei de passar um exemplo de aplicação de um sensor para você. O sensor é um sensor capacitivo que fez essa revolução Você fez uma melhoria na produção. máquina, aumentou a eficiência da... E no Senai, conta uma história boa aí do Senai aí. Do Senai? Uma história de aluno aí que você lembra aí, uma... Nossa, o Senai tem muita história boa, sabe? Acho que comentei no início, eu tenho uma condição que chama rotacismo. Eu sou o contrário do Cebolinha. Eu troco o L pelo R. E aí eu aprendi o seguinte, olha, quando eu fui entrar no Senai, a fonoaudióloga ela pegou meu padrão de voz e falou o seguinte, ó, diagnosticou assim, seu padrão de voz é horrível. Esse daí é para... Bem motivacional. Essa aí é motivação. Então, portanto, quando eu entrei no Senai, eu fiquei 3 meses sem lecionar, porque para poder fazer um acompanhamento com a fonoaudióloga e tal. Sim. Mas, gente, isso é uma condição. Então, eu resolvi bem fácil. Eu já chegava no primeiro dia de aula e já explicava, gente, eu escrevi um R de todo tamanho lá na sala, o L. Quando o L estiver junto de uma consoante, vai sair com um som desse cara aqui, ó.
o R. Então, aí todo mundo já fala, mas como assim? Aí tá vindo aqui, bicicleta. A bicicleta vai sair com som de R, não tem jeito, gente. Não é falta de... não é ignorância, é porque não consigo. É uma deficiência física, eu não consigo falar. E aí acontecia assim, primeiro dia de primeira turma, eu tinha que falar os nomes, acostumar com os nomes. E eu sempre ficava assim, será que vai ter algum Flávio? Será que vai ter algum Cláudio? Falei, nossa, aí um dia chegou um, cara, Azencrev. Nossa, que nome difícil. Difícil. E com H, cara. E eu lembro que eu ia pegar várias matérias para eles. Eletrônica analógica, digital, de potência, comandos elétricos, uns 6 meses juntos. Nossa. Eu pensei, nossa, 6 meses falando esse nome. E a turma pega pesado, Pega pesado. Então, quando chegava na hora da chamada, eu ia falando, fulano, presente. Na hora que chegava aí, eu só... Eu tô aqui, professor. Ele ajudava, né? Ele ajudava, né? Já sabia. E aí eu lembro que uma situação que eu falei assim, eu vou inovar. Tinha que dar aula de eletrônica de potência, né? Então todo mundo fazia sempre a mesma coisa, um dimmer. Controlar a potência luminosa de uma determinada lâmpada. Eu falei, não, comigo vai ser diferente. Vou fazer um carrinho, vamos montar um carrinho. Na hora que apagar a luz, esse carrinho vai andar, na hora que acender a luz, ele vai parar, vai acender o farol, e montei tudo. Aí na mecânica, o pessoal de hoje, os mais novos, não sabem o que é um CD, né? Vamos fazer as rodas tudo de CD. E aí, cara, fiz isso aí. Aí eu tô lá, de repente me chamam. Eu saí para buscar alguma coisa na secretaria, que eu voltei, um aluno com a mão no olho. Falei, gente, o que aconteceu? Voou, cara, um pedacinho da tinta do CD no olho. Não tem base, não. Não tem base, cara. A lei de Murphy... Nessa hora ele entrou forte. Entrou forte, mas foi só um cisquinho, resolveu tudo. Mas acho que quando você seleciona, você tem que fazer porque você gosta, sabe? Sim. E quando você gosta, você tenta fazer diferente. Buscar trazer algo já na linguagem mais próxima possível do seu aluno. É o conhecimento que vai mudar. É o conhecimento que vai mudar o nosso mundo, é o conhecimento que vai mudar o Brasil. E é assim. Enquanto o pessoal não despertar para isso... Não vai. Só que a gente... Vamos lá. Com o avanço da tecnologia, o ser humano, acho que ele nunca viveu uma ignorância tão grande. Sim. Porque hoje nós estamos terceirizando tudo. Muito fácil. O ChatGPT é uma ferramenta excelente, mas você tem que saber usar. Eu já vi gente colocando no ChatGPT assim, como reativar uma amizade antiga. Eu uso como psicólogo, né? Eu cheguei a ver. Entendeu? Então, ou seja, a pessoa não busca. Se não está ali a resposta já pronta, o nível de buscar, de ver uma situação, um problema, e aí em cima disso aí eu buscar uma solução, não sai. Tem que estar algo tudo pronto, cara. E a educação é o que vai fazer a diferença para nós. Com certeza. Sempre, é educação. Tudo, o sistema tenta colocar a população o mais ignorante possível, para manter tudo como está. Você deu aula no Senai quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Nessa área de automação e de eletrônica. Né? E você ainda tem contato com profissionais que você formou? Tenho sim. Tenho prazer. Tem alguns que virou uma amizade para a vida, entendeu? Sim. Essa é a melhor fase, né? Nossa. Essa é a melhor fase. E aí eu vejo onde estão chegando, como estão voando alto. Sim. E saber que você teve uma parcelinha ali. Eu acho que é o que eu acho que o ensino, você está na frente, é o prazer máximo ali, você conseguir colocar uma pessoa para voar, né? Para voar. Agora o que dificulta muito com o ensino hoje, ele virou comércio, né? Sim. Ele virou negócio. Então, muitas vezes é mais importante um número de pessoas formadas e não a qualidade, entendeu? Então hoje você vê um aluno reprovado, hoje é a coisa mais rara que tem. Então vai passando, e na parte técnica também está vivendo muito isso. E o jovem hoje, nessa parte técnica, ele não quer entrar.
Antigamente, não sei se vocês fizeram Senai. Eu fiz, Sim, né? eu também fiz. Era o sonho Sim. de todo jovem, homem ou mulher, indiferente de sexo, fazer Senai. Era fazer a prova para passar. Hoje, as turmas muitas vezes não fecham. Hoje você tem, por exemplo, Trilhas do Futuro aí, do governo, pagando. E mesmo assim... Eu cheguei a vivenciar isso um pouco. Eu era doido para fazer topografia no Senai. Certo. E as 2 primeiras provas que eu fiz não fechou turno. Não teve Não topografia. fechou, cara. Mas a gente já está chegando ao fim, o assunto é muito... Já? Que isso? Passou muito rápido. Tava bom, Mas o assunto é vasto e eu creio que vamos marcar um próximo episódio para a gente continuar Nossa, que bom. entrando em outras histórias, né? Isso. Mas eu agradeço muito a você que está aqui até esse momento. Deixe aí o seu like, o seu comentário. Todos os contatos das empresas vão estar na descrição do nosso episódio. Também tem na descrição do nosso episódio o grupo nosso lá do Telegram. Caso você queira entrar para conversar com a gente, interagir, vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço e até a próxima.